Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãos em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui para fazer uma pregação do Senhor, levar a palavra dele em cumprimento à sua palavra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte de crermos no evangelho que está sendo pregado. E crer não significa apenas dizer que acredita em Jesus. Nós precisamos viver de fato o Evangelho, irmãos. A salvação, obviamente, é inteiramente pela graça e pelo sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Mas nós temos que viver esse sacrifício. O sangue dele precisa estar sobre a nossa vida. Nós precisamos ser lavados com este sangue. Nós precisamos estar sobre este sangue. E somente estando em Cristo, sendo dele, confessando os nossos pecados a ele, permanecendo nele, nós podemos contemplar e desfrutar da dádiva da salvação. Então, irmãos, a palavra que eu tenho hoje é o que Deus ministrou no meu coração. E eu gostaria de passar a mensagem do Senhor a vocês. Não baseado nas minhas convicções, mas baseado na palavra. Ok? Baseado na palavra do Senhor. Em Ezequiel capítulo 22, a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Obviamente, Ezequiel não estava e não está em posição de julgamento. Quem faz isso é Deus, o único que condena é Deus. Então isso aqui é uma pergunta retórica. Mas a parte que é importante é a que segue. Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Havia, com certeza, no consentimento dos judeus que ouviam as pregações e profecias de Ezequiel, na mente deles, possivelmente, Ezequiel estava condenando ou julgando eles. Ou talvez na própria mente de Ezequiel. E é um dos motivos pelo qual Deus faz isso. Deus fala: Ezequiel, não está dado a você condená-los, mas revelar a eles as suas abominações. Quais são elas? Então, o que Deus está dizendo? Mostra ao meu povo o que é pecado e o que não é. Irmãos, esta palavra é séria. Você precisa ouvir. Você não vai para o céu se você não se arrepender e você não entregar a sua vida a Jesus. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário ter uma vida com Cristo. É necessário que depois de que o sangue de Cristo me cobriu, eu criei nele, eu recebi ele como meu único Senhor e Salvador, eu ande na lei que ele me deu, na lei da nova aliança, na lei da graça que ele me deixou. Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Ali é bem claro, ok? O pecado não tem domínio sobre nós porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas aí Paulo conclui: pelo fato de estarmos debaixo da graça, o fato de nós estarmos debaixo da graça não nos dá permissão de nós pecarmos ou de nós cometermos iniquidades. Ok? Então vamos lá ver o que Deus aprova e o que Deus reprova nesse texto. E diz: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Ele está falando da idolatria, irmãos, das mortes. A primeira parte é até confortante para nós. Eu não mato ninguém, eu não derramo sangue. Mas e a segunda, que faz ídolos? Você tem ídolos. Irmãos, ídolos é uma palavra grega, é duas junções, eidololatreia. Eu tenho eidon, que é imagem, e latria, adorar, prestar culto.
Idolatria é traduzido por idolatria. E a etimologia é prestar culto a uma imagem, a uma figura. Não tem para onde você correr, tá? Imagens de escultura, quando a Bíblia diz estátuas de gesso, estátuas, você não tem para onde fugir. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus abomina a idolatria. Tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, Deus sempre reprovou aqueles que prestam culto a estátuas, que não veem, que não ouvem, que não cheiram, que não podem salvar o homem. A idolatria. Mas idolatria não é somente estátuas de gesso. Idolatria é uma figura, é uma imagem, é quando você coloca alguém ou algo acima de Deus. Então, quando você tem um ídolo, um cantor, irmãos, eu vou ser bem sério, porque Deus me chamou para pregar a verdade e eu fui liberto para a glória do Senhor Jesus Cristo por pessoas que me disseram a verdade, não ficaram me endossando. Pessoas que foram bem direto ao ponto com a palavra de Deus e não ficaram brincando comigo. Me provaram na Bíblia que as práticas que eu fazia eram erradas. Então eu vou direto ao ponto. Sim, eu vou provar aqui. Não me venham com essa história de que eu posso continuar no mundo sendo cristão. Cristão precisa ter uma vida totalmente diferente. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, sal dá sabor. Vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas e vocês dão luz. Vocês não são igual ao mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. E o que há no mundo? A concupiscência da carne, os desejos ilícitos da carne, a cobiça, a avareza, a soberba, a arrogância. E aonde você encontra todas essas coisas? Pensa comigo. Aonde você encontra a violência, as drogas, o sexo ilícito, a fornicação, a prostituição? Aonde se encontram essas coisas, irmãos? Pensa bem. Será que alguma coisa que você faz ou está assistindo não contém essas coisas? A Bíblia nos chama, irmãos, a um evangelho de renúncia. Não adianta eu pegar aqui e querer endossar as coisas. Eu vou ser bem direto, ok? Efésios capítulo 5. E esse foi um texto muito importante para mim. Eu gosto dele. Ele fala bastante, irmãos, porque ele vai direto ao ponto. Ele não fica brincando, ele faz uma lista de tudo que é certo e que é errado aqui. Efésios capítulo 5, versículo 19. Vamos começar? Falando, ou melhor dizendo, vamos, calma. Efésios 5, 17. Por isso, não sejais insensatos. Insensato é uma pessoa imprudente, que não tem sabedoria, que não pensa no que faz. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor? Você entende a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, se embriagar com vinho não é apenas bebida alcoólica. Será que a gente está se embriagando com lixo? Com vinho? O vinho aqui pode ser usado como uma figura. Será que a gente está ingerindo coisas que não unem com Deus? As trevas não têm comunhão com a luz. Está escrito em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5 ou capítulo 6. Capítulo 6. Lá no finalzinho, tá? Vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Não me venha com essa historinha que eu posso cantar músicas do mundo, porque não tem nada de errado. É músicas que falam de amor. Irmãos, vão ler 1 Coríntios capítulo 13, vão ver o que é amor na Bíblia. Vão ver o que a Bíblia chama de amor. E parem de chamar esse amor carnal e esse amor do mundo de amor. Essas músicas que promovem o adultério, que promovem a cobiça, que promovem um sentimento de paixão
um sentimento de carnalidade, não me venham dizer que isso é amor. Vai ler 1 Coríntios capítulo 13. Eu ouço músicas de esperança. Vai ler Tito capítulo 2, versículo 3, a nossa bendita esperança é a volta de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, a nossa cidade não é daqui, ela é dos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Sou radical? Então ore a Deus, pergunte a Deus. Não se esqueçam que Jesus também foi radical. Não se esqueça que Jesus disse que se a tua mão direita, ou melhor dizendo, essa aqui, te fizer pecar, você deve cortá-la. Porque é melhor que você vá sem uma mão para o céu do que tendo duas ir para o inferno. O que você quer? É óbvio que isso foi uma hipérbole. É óbvio que isso foi uma comparação bem gritante, porque Jesus não está dizendo para você se mutilar. Jesus está dizendo qualquer coisa que te tire da minha presença, lance fora. Mas vamos lá. Então, vamos voltar para Efésios. Bem, se você está assistindo até aqui, certamente muitos já devem ter saído. Mas eu tenho que ser sincero, porque Deus me libertou, porque falaram a verdade para mim. Então eu vou falar a verdade a vocês também. Efésios capítulo 4, versículo 29. Muito importante essa palavra na minha vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhum palavrão, nenhuma gíria, nenhuma palavra que não proceda de edificação. Mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. As palavras que você fala glorifica a Deus? O que você faz glorifica a Deus? O que você assiste e ouve glorifica a Deus? Versículo 30, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vocês, dizendo, a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo. A gente tem o selo do Espírito Santo. Isso significa que nós somos marcados por Deus. Deus nos deu o Espírito Santo como selo, como garantia de que somos dele, somos adotados, somos filhos dele. Deus nos chama para a sua glória. Há um reino preparado para nós, mas há também uma jornada a se caminhar. Será que nós queremos caminhar ou nós pararemos no meio do caminho? Não pense vocês que essa historinha de uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade. Me mostra texto. Aonde que está isso aqui? Não me venham com Romanos 8 a partir do versículo 31. Não me venham com João 10. Vai ler Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vai lá para você ver. Coração duro. Além desse texto, eu poderia apresentar outros. João 15, onde Jesus claramente diz que aquele que não permanece nele, ele corta. Romanos 11, onde ele diz, considera, pois, a benignidade de Deus e a severidade. Benignidade, severidade para com os que caíram, mas benignidade contigo, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Se for cortado, significa que ele estava enxertado. Você quer mais texto? Vamos para Colossenses. Aquele que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Já viu essa passagem? Que interessante. Mas vamos para Colossenses. Todas as advertências que a Bíblia faz sobre a negligência do homem não teriam sentido algum se a salvação fosse garantida até o fim. Para que eu preciso de alguém falando permaneça firme se Deus vai me preservar até o fim? Essas advertências não farão sentido se você não puder perder a salvação. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Jesus vai fazer o que com a gente? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus vai nos apresentar diante do Pai. Santos, irrepreensíveis e culpáveis. Que tal ler o versículo 23? Se, na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Eu preciso comentar. Não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Só para não me dizerem herege, vamos continuar o texto. O qual foi pregado a toda criatura, ou seja, a todo tipo de pessoa, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Bem, Gálatas capítulo 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, Deus, a graça de Cristo, para outro evangelho. E a tal apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3 e capítulo 4. Apostasia, meus irmãos, é que eu não quero falar sobre grego porque aqui é Bíblia, eu quero pregar sobre a Bíblia, mas apostasia vem do grego apostasia, divórcio, separação, tudo sentido espiritual, separar de Deus, se afastar de Deus, se divorciar de Deus, qualquer coisa, sempre relacionado a Deus, tá bom? Não me venha com essa historinha aí não, mas enfim, vamos voltar aqui. Eu vou apresentar para você, não a minha ideia, mas a Bíblia. Porque você precisa ser liberto, a verdade vai te libertar. Atos, capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios. O que Paulo pregava? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O que João Batista pregava lá em Mateus capítulo 3? Geração de víboras. Quem ensinou a vocês fugir da ira que está para vir? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque a ira de Deus é manifesta do céu sobre toda a impiedade e irreverência dos homens que pervertem a verdade de Deus em mentira. Olha que interessante. Eles fazem com que a verdade de Deus se transforme em mentiras. Vocês vão ser julgados, tá? Pastores que ficam causando escândalo com o nome de Cristo. Cristo profetizou, Lucas capítulo 17, versículo 1, é impossível que não venham escândalos, ou é necessário que se venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Jesus está dizendo em Lucas capítulo 13, versículo 3, vocês acham que eles foram mais pecadores do que todos daqui? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer de igual modo. Então, irmãos, vamos parar com essa historinha. No próprio Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, está escrito que o fogo nunca se apaga. Em Marcos capítulo, não vou lembrar o capítulo agora, está escrito com fogo que nunca se acaba e que o verme não morre. Marcos 9, se eu não me engano. Então, você não vem com essa historinha. Apocalipse capítulo 14, vai ser queimado eternamente, a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Então não me venha com essa historinha. Existe um juízo final que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não era para nós, mas só vai para lá quem quiser. E se você não quiser, se renda a Cristo e faça como muitos têm feito. Eu sei que estamos vivendo em situações difíceis e que, diante de tudo que tem acontecido, a falta do pão e muitas coisas têm nos desesperado. Mas a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, vivam o Evangelho. Preguem a palavra. Amem-a. E Deus vai cuidar de vocês. Jó perdeu tudo, só não perdeu Deus. E foi necessário. Então, a pandemia que estamos presenciando, ela tem um propósito. E esse propósito é prová-los
é purificar, como o texto de Ezequiel vai dizer mais para frente. A mensagem que Deus quer entregar é o seguinte: mostre ao meu povo as suas abominações, os seus pecados. O assassinato. Jesus ensinou que somente se eu odiar o meu irmão, eu já matei no coração. Mateus capítulo 5. Se eu olhar para uma mulher com intenções impuras, eu já adulterei no coração. Então, eu penso comigo, se o adultério também é espiritual e não somente literal, por que também o assassinato, a violência e outros tipos de coisa também não podem acontecer no âmbito espiritual? Será que eu não mato alguém espiritualmente? Irmãos, vamos lá. O que você tem feito também mata pessoas. A Bíblia diz que as nossas palavras podem matar pessoas. Não porque nós temos poder, não, agora a gente tem poder, não. É porque às vezes nós podemos dizer algo que pode machucar alguém. E dessa forma, a gente está matando ela. Mas não é porque as nossas palavras têm poderes. Então vamos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia diz que nós recebemos de Cristo uma nova natureza. E nós temos que andar de acordo com a verdade. Romanos capítulo 8, versículo 4, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pessoas que vivem o Evangelho e pessoas que não brincam com Cristo. Aguardamos todos a volta de Jesus. Mas Jesus vai levar quem tem isso aqui dentro. Não basta carregar isso debaixo do braço. E um recado a vocês, pastores, lobos, porque a Bíblia chama vocês de lobos, que ficam pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Vocês não pensam que vocês vão escapar. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão ter que prestar contas muito com Deus. Toda a sua honra, a sua fama, e tudo aquilo que você tem, Deus vai transformar em nada. Porque está escrito, não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Vai ler o profeta Zacarias. O que Deus vai fazer com esses profetas que usurpam a glória que não é deles. Então vocês deixem de ser avarentos. 2 Pedro capítulo 2. Vai pregar isso aqui. E agora, que Deus entre em sua vida, te transforme de dentro para fora e que você viva o Evangelho de Cristo e que a partir de agora a gente possa ser novas criaturas em Cristo Jesus. Deus está buscando corações sinceros, irmãos. Deus está buscando quem realmente ama e quer viver o Evangelho de Cristo, quem realmente ama Ele e quem não fica brincando. Tá? Tomem cuidado com as pessoas que põem dúvidas à fé de vocês. A Bíblia sempre foi verdade. E há inúmeras provas arqueológicas, históricas, biológicas, científicas, tudo, irmãos. Então vamos parar. As questões que as pessoas colocam são questões tão simples. Eu já fiz um vídeo no meu canal, a Bíblia foi adulterada. Não, irmãos, não foi. Deus esteve presente em todo o processo. É porque nos dias de hoje surgiram alguns grupos profetizados em 2 Timóteo, capítulo 4, que não suportariam a sã doutrina, isso aqui, e iriam pregar o que lhes convém. É tão fácil dizer que a Bíblia foi adulterada. Eu vou dizer como vi em um vídeo e achei interessante. Se você não concorda com as traduções, se você acha que elas estão erradas, então apresente a sua e pare de ser chato. Era mais ou menos o título de um vídeo que eu vi. Você que fica criticando, você tem estudo, você conhece os idiomas, você conhece de gramática, da Bíblia,
Porque não adianta também você conhecer, mas não conhecer a Bíblia. E querer me enfiar a palavra onde não existe. Sabe, já vi gente querendo colocar palavras no texto onde não existe. Dizendo que tem apoio gramatical. Aonde? Você me mostra aonde que tem apoio gramatical no texto grego você colocar palavras que não existem. Você me inventar que em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, Jesus Cristo é visto como um outro, um ser inferior. Aonde que existe a palavra outro? Que todas as outras coisas foram criadas por Cristo. Nenhum texto grego apresenta a palavra heteros. Vocês nem conhecem. Vão estudar. Não existe nem apoio gramatical, jamais. É autor nele. Não tem como. Tá? Já fiz vídeos de Colossenses capítulo 1, versículo 15, explicando essa questão do grego. Vocês parem de perverter a divindade de Jesus Cristo, que também é uma doutrina muito fundamental, que vocês vão ser cobrados. Então, não é questão de eu aqui querer defender o que eu penso ou o que eu acho. É questão aqui de eu defender o que a Bíblia defende. Tá certo? Eu acho válido alguém ter dúvidas e ser sincero, mas querer contenda, vocês vão pagar por aquilo que vocês estão fazendo. E vocês podem rir de mim, ok? Mas Deus sabe o que Ele vai fazer. E na verdade, a Bíblia diz sobre falsos profetas. Então, em cumprimento à sua palavra, eles vão vir. Então, glória a Deus que eles apareçam. Porque assim a palavra se cumpra. Porque assim a Bíblia é mostrada ao povo que não é falso. Quantos anticristos e quantas pessoas dizendo ser Jesus? Quantas pessoas dizendo ser servos de Deus? É cumprimento. Você já leu 2 Pedro capítulo 2? Eu não estou dizendo que isso seja certo. Mas a Bíblia está se cumprindo. Então, nesse ponto, glória a Deus. Por quê? Porque isso aqui não é mentira, é verdade. Tá? E se me perguntarem por que eu desativo os comentários, para não ver comentário de pessoas que nem assistiram o vídeo e que já querem atacar. E não é só por isso. É também por amor às ovelhas, aos sinceros, para que não sejam contaminados. Você quer falar comigo? Eu tenho um grupo no Telegram, entra lá, você vai ser bem recebido e a gente vai conversar. Tá? Você tem permissão para entrar lá e colocar lá. A gente tem debatido, tem entrado judaizantes, tem entrado muçulmanos. A gente tem sido bem atacado lá. Mas vamos lá, entra lá. Já no passado entrou pessoas atacando a divindade do Espírito Santo. Gente, vamos parar de atacar. Sabe? A Bíblia é tão clara dizendo sobre isso. E me vem falar de coisas que não conhecem. Tá? Mas enfim, o recado de Deus é o seguinte: se arrependam enquanto há tempo. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena agora, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem a quem ele destinou, Jesus Cristo, o justo.